Gente, eu quero apresentar ela, né? E ela vai, junto comigo, a gente vai falar sobre cura interior e batalha espiritual. E vocês vão ver por que esses dois assuntos estão ligados, né? Então, eu queria apresentar a Ana, né? Ana Paula, eu conheço ela há bastante tempo, e ela tem sido minha companheira de oração, né? E ela é muito mais nova que eu, tá bom, gente? Não é da minha idade, não. Mas, assim, ela tem sido uma grande amiga minha, e ao longo do tempo, eu acho que ela vai falar também, né? Que a gente caminhou muito junto, continuamos caminhando juntos, né? Então, hoje ela vai falar sobre esse assunto de cura interior, aí depois eu vou fazer a segunda parte, batalha espiritual. E depois eu vou cobrar tarefa que foi feita. E aí vocês vão saber por que também tem a ver com tudo que vamos falar. Então, vou começar com uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse tempo precioso que nós vamos ouvir do Senhor sobre o que é por interior e a batalha espiritual. Que o Senhor venha, nos instrua. Nós não somos especialistas, mas o Senhor é. E através da nossa boca, que o seu Santo Espírito toque esse assunto com propriedade. E para que esta igreja cresça no entendimento e também no crescimento, porque saber que o Senhor é poderoso para agir acima de todas as circunstâncias. Ser com a Ana neste momento, que o Senhor fale com ela, trazendo paz e tranquilidade. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde! Sempre dá um fiozinho na barriga. Mas vamos lá. Eu acho. Bom, eu queria começar só dando uma pincelada a respeito de 2 Samuel 11, que fala a respeito de Davi, conta que era na época da primavera, fala que os reis saíam para a guerra, mas Davi mandou Joabe e Davi não foi para a guerra. Davi ficou lá no palácio, ficou em Jerusalém, e lá ele, depois de um tempo, a gente não sabe quanto tempo que ele estava lá de bobeira, ele viu Batseba lá e mandou chamar ela e teve relações com ela, ela engravidou. O marido dela, que era Urias, estava na guerra, ele tentou cobertar de qualquer forma, mas não conseguiu, acabou mandando meio que matar Urias morreu. E em meio a tudo isso, né, eu acho que o que veio para ele, só estou dando esse contexto, e aí Davi escreve a respeito desse período, e é quando ele vai falar isso aqui, né, que está em Salmo 32, e ele vai falar: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Não sei vocês, mas eu já me senti assim, né? Como se o corpo estivesse definhando, como se as forças estivessem se exaurindo e aquele peso aqui, assim, né? E aí, será que a gente consegue entrar numa batalha com todo esse, né, carregando tudo isso? Será que a gente consegue lutar bem com tudo isso em nós, né? O que a gente consegue entender? Que a intercessão é uma batalha. Então, será que a gente consegue entrar numa batalha sentindo assim? Será que nós conseguimos ser o sentinela, né? A palavra fala de sentinela. Sentinela é aquele que fica vigiando para ver se vai vir o inimigo e tal. Será que a gente consegue estar a postos, né, com tudo isso acontecendo dentro de nós?
Uma vez eu escutei, né, de um pastor falando que se eu não venci a minha própria batalha, como é que eu vou entrar na batalha do outro? Né? Então, a gente queria entrar um pouquinho sobre esse assunto, porque a gente está falando de intercessão, mas a gente tem que começar aqui com a nossa batalha, para a gente vencer a nossa batalha, para a gente conseguir entrar na batalha do outro. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. E eu queria contar um pouquinho, né, do que aconteceu comigo. Eu acho que tem uns vários anos, uns 3, 4 anos atrás, mais ou menos, um pouquinho mais talvez, eu me senti muito ferida, muito magoada por uma pessoa que era muito próxima de mim, né? E de repente, assim, aquilo pegou assim, cheio, e eu não conseguia perdoar, né? Foi um processo muito longo. Então, vamos pensar mais ou menos 1 ano e pouco com essa batalha, entendendo, racionalmente eu sabia, não, temos que perdoar, né? Quantas vezes? 70 vezes 7, puxa, não consigo nenhuma, né? E assim, e era uma batalha meio que diária, assim, e tipo, toda vez que eu pensava na pessoa, vinha aquele sentimento. E ainda o filho dela estudava na mesma escola da minha filha, então vira e mexe no meio da multidão, quem que estava lá? Pessoa ali, buscando o filho dela, atravessando a rua, e toda vez que eu olhava para a pessoa, vinha aquele sentimento, assim, e eu sabia, eu não perdoei ainda, né? Aquele sentimento estava ali, e sabe quando parece que a pessoa tem um brilho diferente? Assim, pode estar todo mundo aqui, tipo, né? Agora ninguém me chama atenção. Mas quando, naquele momento, a pessoa tinha um brilho diferente, e aquilo saltava aos meus olhos, e meu coração disparava, e era assim todas as vezes que eu via a pessoa, né? E, como eu falei, 1 ano e pouco para conseguir perdoar. E como que foi esse processo, né? Eu posso falar que eu orei muito pela pessoa. Eu fiquei pensando, quando eu estava escrevendo isso, eu fiquei pensando, eu acho que ela nunca recebeu tanta oração na vida dela. Acho que nem a mãe dela ora tanto por ela, assim, porque eu me lembrava dessa pessoa e eu orava, e eu abençoava, e eu falava, Deus, eu já perdoei, mas eu ainda estou com esse sentimento, e eu abençoava dela, e eu orava por prosperidade, eu orava pelo relacionamento dela com os filhos, e orava pelo relacionamento dela com os maridos, e todas as vezes que vinha esse sentimento, eu orava de novo, todas as vezes que eu via ela, eu orava de novo, e isso foi indo. E isso foi indo. E não foi de uma hora para outra, né, que as coisas passaram. Foi um processo. E um processo que eu consigo... hoje eu olho e falei, foi um processo longo, 1 ano e pouco, né? Mas eu tinha para mim essa certeza, essa convicção de que não adiantava as pessoas acharem que está tudo bem. Porque é o meu sentimento, eu sei o que passa aqui dentro, não adianta fingir que está tudo bem. Então, eu tinha muito certo para mim de que se eu não resolvesse esse sentimento, era entre eu e Deus. E isso eu não conseguia esconder, não vou esconder, como que eu vou esconder isso de Deus? Então, eu tinha certeza que eu tinha que perdoar. Mas eu não consegui perdoar tão rápido. Mas essa era a minha relação. Deus, eu sei que eu tenho que perdoar. Eu sei que eu não posso fingir que eu perdoei. Porque um dia eu vou estar diante do Senhor, né? E aí sou eu com Ele. E eu preciso me preocupar, na verdade, é com a minha vida. Sou eu e a minha vida. Eu não posso levar de qualquer jeito, ficar fingindo que está tudo bem. Isso não vai resolver. No dia que eu encontrar com Ele, eu quero ouvir da boca dele, serva boa e fiel, né? Então, como é que a gente vai trabalhando tudo isso, né? Eu creio que aí entra essa parte, nós não podemos deixar quieto. Né? A gente tem que pensar, né? É a minha vida, eu só tenho uma vida e eu vou ter que dar contas depois para Deus. Então, nós precisamos ter isso muito claro para a gente. E foi esse processo, 1 ano e pouco. Né? E aí, chegou uma hora que a pessoa já não brilhava mais. De repente, a pessoa já não chamava mais atenção, eu já não me lembrava dela com rancor.
né? E muito pelo contrário, eu acho que eu comecei a entender por que que a pessoa fez isso, né? Não que eu concordasse, mas assim, parece que as coisas vão encaixando e aquele sentimento foi indo embora mesmo. E aí, ok, 1 ano e pouco se passou, eu meio que consegui perdoar, tal, entendi que assim, não, eu passei já por essa fase, tal. Conta aí, depois desse perdão, conta mais um meio ano, mais ou menos. E aí apareceu uma outra coisa, né? E aí é tudo para ver como que a gente está mesmo, né? E aí, mais ou menos meio ano depois, eu encontrei com uma pessoa, e essa pessoa é líder e tal, e ela virou para mim e assim, a gente numa conversa, só eu e ela, e de repente a coisa começou a dar uma aquecida, assim, ela começou a levantar um pouco a voz, e ela falava, não, você precisa fazer isso na sua vida, você e a sua família precisam fazer isso, mas é a minha vida, né, assim, você não entende, tá difícil, não é assim, porque tem isso, tem aquilo, não importa, ela falava assim, né, não importa, você tem que fazer isso aqui, porque você não sei o que, tal, e eu falei, mas você tem que entender que temos essas coisas aqui para levar em consideração. E ela virou assim, não, porque da forma que você está falando, você é infiel, você é uma pessoa desleal aos seus amigos, porque você é uma pessoa não confiável, e aí por isso e aquilo, e eu não te quero no meu ministério. E eu fui como assim? Ela tá apontando o dedo pra mim e tá falando desse jeito comigo, né? E ainda assim, por isso e aquilo. E eu tô falando isso porque eu amo vocês. E assim, eu saí de lá chorando, assim, como assim? Nem minha mãe fala assim comigo, né? Eu sou japonesa, eu sou Yonji. Não sei como é na família de vocês. Mas talvez se eu fosse taiwanesa, eu não ia ligar muito para essa forma que a pessoa falou. Porque eles estão acostumados a falar assim, gritando, apontando o dedo e tal. Minha mãe não fala assim comigo. Ninguém fala assim comigo. Como essa pessoa que nem é da minha família veio apontar o dedo e falar coisas e me acusar de coisas que eram injustas, né? E eu voltei para casa e eu chorei e tal. Mas eu tinha para mim que não, chega, eu não vou ficar mais 1 ano e pouco com esse peso nas costas. Não dá para eu ficar mais 1 ano e pouco me carregando, assim, né, arrastando as pernas, não. Então, eu coloquei isso para mim, eu preciso perdoar. Não dá para viver desse jeito, também não vou fingir que não é. E assim, eu passei por um processo. Toda vez que eu conto esse processo, é engraçado que o Henrique está lá atrás, meu marido. Todo mundo, quando eu conto esse processo, as pessoas olham para o Henrique e falam: você é o cara, hein, Henrique? Porque, sério, eu parecia uma louca. Assim. Foi 1 semana para perdoar, mas nessa semana eu parecia uma louca. Porque ele chegava para mim, o Henrique falava assim: então, né? Eu acho que sim, ela tá certa, a pessoa lá tá certa, tá? E a gente podia fazer isso e aquilo, né? Como ela falou. Eu olhava para ele, eu virava um bicho, eu falava assim: por que você não estava lá? Não foi com você que ela falou, não foi para você que ela apontou o dedo. Você tinha que falar para ouvir o que eu ouvi. Aí, coitada, aí eu saía. Aí dava um dia, mais ou menos, ele virava para mim e falou: então, né, tá certo. Acho que então a gente melhor não fazer isso, né, que ela falou. Aí eu falei assim: não, mas você não tá entendendo. Ela tá certa. Por isso e aquilo, ela tá certa, né? A gente tem que levar em consideração isso que ela falou. Aí dava mais um dia, tava eu de novo, né? Na hora que ele falava: vamos fazer! E aí eu chorava, eu gritava, eu ficava... 1 semana, ele aguentou 1 semana, mas foi o suficiente para eu entender tudo o que estava acontecendo, por que ela falou isso, e aí assim, ok, eu entendi, nós decidimos em família fazer exatamente aquilo que ela falou para a gente fazer,
Um pouquinho depois, eu fui lá encontrar com ela. E eu falei, olha, nós decidimos, e assim, tipo, de boa mesmo, assim, bem tranquilo. Nós decidimos fazer isso é isso, como você sugeriu, né? Eu entendo que isso é o melhor para a gente mesmo, tá? Eu concordo com você, mas eu queria falar que eu não concordo que eu sou desleal, que eu não concordo que eu não sou confiável. Isso é mentira, né? E eu quero te falar que eu não aceito isso. E aí, assim, na hora ela deu uma travada, assim, eu, tipo, não era isso que eu quis dizer. Eu falei assim, não, eu entendo que não era isso que você quis dizer, mas você disse. E eu só quero te falar que eu não sou isso, né? E tudo bem, eu entendi por que você falou isso e eu estou tranquila. Não, me perdoa, tá perdoada, já tá perdoada, tá tudo bem. E hoje, se a pessoa me chamar para estar junto com ela, para o ministério dela, para fazer curso dela, beleza. Eu não tenho mais mágoa, eu não carrego, sabe, esse peso, esse rancor? Não tenho. Eu posso caminhar com ela desde que esteja alinhado com aquilo que eu tenho para minha vida. E tudo bem. Uma semana. Eu acho que eu já melhorei muito, né? De 1 ano e pouco para 1 semana. E eu creio que, assim, para mim, isso é cura interior, né? É aquilo que, assim, de repente está ali borbulhando dentro da gente. A gente não tem controle sobre alguns sentimentos. E o que Deus quer fazer é muito mais do que beleza, vocês se converteram e tá tudo em ordem, né? Então, eu acho que se eu entrasse naquela época, quando eu estava tanto em um período quanto no outro período, naquela semana, então, mais ainda, né? Se assim, vamos lá fazer não sei o que de intercessão. Sério, eu ia conseguir, gente? Não dava, né? Assim, eu acho que quando a gente tem, então, essas coisas dentro de nós, é muito difícil a gente entrar na intercessão. E eu não estou falando de intercessão como um momento de intercessão. Eu estou falando de intercessão como um estilo de vida, né? Porque uma coisa é, vamos orar por não sei o quê. Vamos orar, beleza. Isso é tranquilo, mas como um estilo de vida fica muito pesado aqui, a gente não aguenta, né? Quando está com tudo isso dentro de nós, o corpo definhando, esse peso aqui sobre os nossos ombros, a nossa força indo embora, a gente não consegue, a gente não aguenta, né? Então, não dava, eu acho que naquele período eu estava lutando a minha própria batalha, e aí eu precisava vencer a minha própria batalha, né? Então, quando a gente vê aqui João falando para Gaio, lá na terceira carta de João, ele fala isso daqui, né? Oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a tua alma, né? Se eu desejar isso para vocês hoje, qual vai ser a reação de vocês? Vai ser Deus que me livre, não fala isso para mim, né? Tá amarrado em nome de Jesus, como assim? Atrelar como vai bem a minha alma, a eu ter saúde, tudo indo bem na minha vida? Não, de jeito nenhum. Então, como está a sua alma? Né? Eu acho que eu achei interessante quando o João fala isso, né? Para que tenha boa saúde, tudo lhe corra bem, assim como vai bem a tua alma. A importância da nossa alma estar bem, né? E quando eu estava preparando esse estudo, veio para mim uma musiquinha que eu fiquei pensando, sério, Deus? Sabe que eu não sou do louvor, né? Vamos lá, não sei quem conhece essa musiquinha aqui. É uma musiquinha infantil, né? E nessa musiquinha, alguém conhece essa musiquinha? Conhece, né? E aí ele vai falar o quê? Pode cantar, né, gente? 1 minuto de vergonha, vai. Vamos lá. Ele fala assim,
Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou e tudo que era torto Jesus endireitou. Gente, como a gente queria que fosse assim, né? Tipo, pá! Encontrou a Bíblia e pá! Já endireitou tudo. E, tipo, quando eu estava preparando esse estudo, não sei por que veio essa musiquinha. E é isso, a gente quer que seja tudo muito rápido, né? Quando eu me converti, o pessoal vira e mexe, falava, né? Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e assim, eu ficava pensando, ok, acho que é porque eu acabei de me converter, né? Então, tudo bem, né? Não passou ainda, né? Aí passou 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e eu olhava para a minha vida e falava assim, como assim? Né? E esse versículo aqui, eis que tudo se fez novo. Cadê? O que está acontecendo com a minha vida? Tem alguma coisa errada com a minha vida, né? E depois eu fui entender que sim, nós somos novas criaturas, né? Antes nós estávamos mortos e agora nós estamos vivos. Antes, nosso espírito estava morto e agora nosso espírito está vivo. Antes, nós não tínhamos o Espírito Santo e agora nós temos o Espírito Santo, né? Então, isso nos torna novas criaturas. Mas o que o Espírito Santo faz? Ele nos empodera, né? Ele nos dá essa coisa de, não, você consegue vencer essas batalhas, né? Então, é isso que o Espírito Santo vai fazer, ele vai nos empoderar, mas não que vai ser assim, ó, né? E aí a gente já mudou. Não é, a gente tem que entrar num processo, né? Assim como foi para mim, houve um processo, eu acredito que é para cada um de nós também. A gente entra num processo, né? E aí, lá em Salmo 27, quando Davi fala uma coisa, eu peço ao Senhor e a buscarei, né? Eu acho que isso é o que nós queremos, morar na casa do Senhor todos os dias da nossa vida. Mas quando Davi fala uma coisa, eu peço ao Senhor, e só peço ao Senhor, não, né? Existe o e a buscarei. Então, assim, existe o nosso querer, existe a nossa luta, né? E é claro que eu estou falando aqui que a gente entra nos processos e tal, mas é claro que a gente não está falando que a gente não tem mais pecado de jeito nenhum, né? Mas é incrível, muito pelo contrário, né? Porque Deus trabalha numa área da nossa vida e, de repente, quando a gente acha que já resolveu, puxa, aparece outra área da nossa vida e a gente vai percebendo que tem muita coisa para ser trabalhada, né? E aí a gente começa essa batalha. Nessa batalha você vai pedir, Senhor, som do meu coração, revela para mim se há algum caminho mal, né? Você vai conversar com a sua alma, porque estás abatida, ó minha alma. Às vezes você vai lá discutir com Deus, que nem Jeremias fala. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. E tem hora que a gente vai, né, vai bater de frente, vai conversar com Deus, vai discutir com Deus. E esse é um processo que a gente vai entrando. Mas o que a gente tem que pensar, que é mais importante, é a sua vida. Você só tem uma vida, né? E um dia você vai prestar contas com Deus sobre a sua vida. A gente vai deixar assim, tipo, deixa quieto, né? Então, eu acho que isso nós precisamos estar bem conscientes, né? Davi agora, lá continuando no Salmo 32, ele fala, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então, é reconhecer o pecado,
Eu acho que isso é algo que a gente precisa aprender a fazer. Reconhecer o pecado, né? Então, quando a gente está falando de cura interior, a gente sabe que por trás de cada um tem a sua história, os seus traumas, tem suas marcas, as suas vivências, né? E cada um vai precisar de um processo na sua vida. Mas e aí? Né? Então, qual que é o primeiro passo para a cura? É isso, reconhecer, né? Perceber qual que é a verdade ali, onde que está a verdade por trás disso tudo. Então, reconhecer onde está a mentira por trás disso tudo. É reconhecer, é tentar buscar o que é, o que está acontecendo ali, né? Então, aqui ele vai falar o conhecimento da verdade a respeito de si mesmo, de suas histórias, seus pensamentos, suas histórias, sentimentos, pensamentos, desejos secretos, que às vezes nem mesmo sabemos que temos, mas que nos domina e nos torna cativos. Como que a gente vai descobrir o que é que está nos dominando e nos tornando cativos? Eu tenho um jeito que um dia me ensinaram no curso. É assim. Sabe quando acontece uma coisinha bem boba, tipo, seu marido vira para você e fala assim, nossa, tem um cabelo branco aqui. Cabelo branco? Como assim? Como assim? Tá me chamando de velha? Você não quer mais, você não gosta mais de mim. Tipo, como assim? Né? Às vezes é uma coisinha pequenininha que vem um negócio aqui dentro e explode assim. Pois é, oportunidade. São as coisas que nos tornam cativos, né? A gente às vezes está aqui com os negócios, mas está escondidinho. Mas aí vem alguma palavra, alguma frase, alguém falando alguma coisa, alguma situação. Vem um fogo aqui que fica meio incontrolável. Oportunidade. Eu acredito que assim nós conseguimos discernir o que tem nos tornado cativos, né? Então, precisamos aproveitar essas oportunidades, maridos e esposas, né? A hora que, de repente, sua esposa sai do controle, seu marido está, né, dando um xerife por nada. Ou, às vezes, não sei vocês, né, meio rondinho e tal, então, às vezes, não vai dar um xerife, às vezes vai, né, fechar a cara, empurrar, né? Vira as costas. É a mesma coisa, porque explodiu aqui dentro de qualquer jeito, né? Então, é a oportunidade. Depende de como você lida com isso, né? Como você expressa isso. Mas apareceu aquilo lá, Senhor, o que é que está acontecendo comigo? Revela para mim. Tem alguma coisa errada que não era para eu agir desse jeito. A gente é uma louca, né? Assim, revela para mim, mostra o que é que aconteceu, por que eu estou sentindo isso, né? Senhor, sonda-me, Senhor, mostra o que foi algo que aconteceu antes, foi algo, o que é que eu estou carregando aqui, qual é a verdade, qual é a mentira que foi colocada dentro de mim. Então, é a oportunidade. Explodiu dentro de vocês um sentimento meio incontrolável. Olhe e fala oportunidade, né? E isso aconteceu muitas vezes comigo. Meu marido, vou aproveitar, né? Agora na pandemia, teve um processo que ele passou e teve um dia que ele olhou para mim chorando, ele falava, mas está muito difícil. Pois é difícil mesmo. Eu olhava para ele e falava, mas é difícil mesmo, né? Mas vale a pena, porque a gente entra nesses processos e a gente às vezes desiste, porque dói, né? E nós temos entrado nesses processos e tem doído muito. Mas o que eu posso falar é que na hora que você passa essa linha aqui, consegue ultrapassar, porque antes você está aqui presa, aprisionada, né? Na hora que você consegue ultrapassar essa linha, vale a pena, né? Acho que a Júlia já falou sobre
ter uma vida abundante. Como é que a gente vai ter uma vida abundante com um monte de coisa nos amarrando? Né? Eu creio que o Espírito Santo já nos empoderou para a gente tirar essas amarras e ultrapassar essa linha. E vai doer, mas é um processo, né? E aqui só para dar uma pincelada, que às vezes a gente está aqui, puxa, mas por que Deus não nos ouve? Porque Deus não nos ouve, né? E às vezes a gente se coloca em situações em que Deus realmente não vai nos ouvir, né? E ele fala que se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não ouviria. Então, se eu fico acalentando o pecado no meu coração, o Senhor não vai me ouvir. Ou, quando ele fala aqui, em 1 Pedro, né, a respeito dos maridos, se você não tratar as esposas assim, 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 ele fala que você tem que tratar a esposa assim, 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 de forma que não sejam interrompidas as suas orações. A gente vê também lá em Isaías, em Jeremias, Deus está escrito lá que Deus vira o rosto, né? Assim, essa coisa de, meu, a gente está tentando falar com você e você está virando o rosto, como assim? Pois é, né? Não estaria escrito que Deus virou o rosto se você não estivesse tentando falar com Deus. E era um povo que estava lá no pecado e não queria abrir mão do pecado. E chegou uma hora que Deus virou o rosto. Então, nós temos que cuidar disso, né? E pensar a respeito disso e tratar isso no nosso coração. Mas quando é pecado, talvez seja um pouquinho mais fácil, porque assim, pecado tá claro ali, né? E aí é arrependimento. Arrependimento e Deus perdoa. E quando é esse monte de sentimento aqui dentro de nós, né? Aquela coisa cheia de coisa dentro de nós e o pensamento fica rodando. Aí eu creio que aí a gente volta lá, oportunidade, né? Pede para Deus, porque Deus vai revelar e Ele vai falar de repente colocar pessoas do seu lado que vão te ajudar, né? Ali o segundo passo para a cura, ele fala de confessar os pecados uns aos outros para sermos curados. Eu acho que a Julie também já falou isso da vez passada, mas às vezes a gente fica lá escondendo, 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 mas quando a gente consegue botar para fora, né, eu acho que isso traz uma cura em nós. E aqueles pecados, aquelas coisas, às vezes situações que a gente tinha tanta vergonha, eu escondia assim da melhor forma possível para ninguém saber. De repente, quando você já tratou isso, você confessou para uma pessoa, parece que aquilo ali já não se torna mais, não é mais tão feio assim, não é mais tão grande assim, e aquilo começa a perder força, né? E aí é quando você vai tratando aquela situação, o pecado começa a perder força. E de repente você já consegue falar para outra pessoa, olha, eu já passei por uma situação assim, assim, assado. Você consegue contar, né, as coisas. Então, eu acho que é isso que eu ia falar. Da minha parte, deixa eu deixar de me falar, senão vai passar o tempo. Obrigada, Ana. É um processo, né? E deixa eu só pegar o celular. Ela falou muito assim, a cura, né? A nossa cura. E não é, digamos, um mês que você vai se curar, né? Eu diria que continuamente. Né? Intercessão também não é evento. Né? Às vezes a gente, então a gente vai fazer o quê com a intercessão? A gente vai orar pelo outro. Mas só? Não, é muito mais. Envolve eu sendo curada. Né? Então, a Ana falou sobre se colocar na brecha. Né? Intercessão, depois a gente vai falar sobre oração propriamente dita. Né? O papel de intercessor é colocar na brecha do outro. O que é uma brecha?
Alguém sabe? É isso, uma quebra no meio, né? Essa é uma brecha. Aí o que brecha pode causar? Digamos, uma brecha de um tanque. Ele vai vazar água, né? E uma brecha de muro, ele vai deixar passar animais, né? Alguma coisa assim. E numa vida que tem brechas, você permite coisas não muito boas acontecerem, né? E aí, por isso que é tão importante a gente tratar essa parte da nossa alma. Emoções, pecados, né? E agora, tempo todo, porque infelizmente a gente não vai estar perfeitos para poder entrar numa intercessão. Porque ninguém é, né? Por isso que na Bíblia fala o quê? Aquele que começou a boa obra há de completar quando? Amanhã? Até quando? Alguém sabe? Até o dia do Senhor. Então, quer dizer, ainda bem, né? Então, até o dia do Senhor. Né? Então, nós estamos num processo. A Ana está aqui falando, eu estou falando, não porque estamos totalmente curados, né? Porque Deus sabe como nós somos, a gente vai sendo curado aos pouquinhos. Né? Se Deus trouxer tudo que nós precisamos ser corrigido, vamos morrer hoje mesmo, de tristeza, o quão errado, o quão pecador nós somos. Mas Ele é misericordioso, Ele vai trazer à tona. Então, por isso, aproveita as oportunidades, né? E por que tem que tratar isso? Porque quando a nossa alma está em cativeiro, está aprisionado por algum pensamento, seja inveja, cobiça, né? Ou aqueles pecados assim que você esconde, assim, qual é o problema? O nosso canal é poluído, né? E o que a gente vai orar por alguém, né? Qual é o grande problema? Você vai olhar com o seu olhar já meio poluído, né? E você vai orar para alguém. Tipo, alguém vai pedir uma oração para você e aí fala, sabe, aí esse dia eu tenho tido dor de cabeça, que não sei o que, dá para você orar por mim? Aí na sua cabeça já pensa assim, porque ele não dorme, ué, ele não faz isso, então tomar uma aspirina já tá bom. Mas você esquece, muitas vezes ele está fazendo um pedido de socorro. Mas sua mente, talvez, está poluída por conta de um monte de outras coisas, né? Então, hoje, na verdade, eu vou colocar aqui, eu não sou especialista para falar, assim, que eu tenho um curso sobre batalha espiritual, né? Eu queria trazer alguns princípios que eu tenho entendido e tem sido muito importante para a nossa vida. E teve muita coisa que a gente teve que vivenciar, né? Assim, de expulsão de demônio mesmo. Né? Não fiquem com medo, tá bom? Acho que vocês vão sair daqui animados até, né? Para expulsar qualquer demônio, né? Brincando, não sei. Não quero fazer essa garantia, não. Mas uma coisa que é muito interessante, me chama a atenção, que não sei se vocês lembram, em Atos, livro de Atos, tem um episódio muito interessante, né? Fica registrado no Atos 19, quem tiver Bíblia, né? Pode abrir, eu não vou ler tudo, né? Atos 19, a partir do trecho, versículo 13. Porque nessa época, Atos fala o quê? Atos do Espírito Santo, porque com a descida do Espírito Santo, os discípulos estavam indo pregar o evangelho, mas não só pregar o evangelho, eles estavam fazendo o quê? Curar os enfermos e expulsar demônios. Isso era um pouco novidade. E algo assim, uau, o que está acontecendo? Né? E aí, o que estava acontecendo? Alguns judeus, eles também começaram a invocar o nome de Jesus para expulsar demônios. Olha que interessante, né? Porque eles acharam, poxa, esse nome de Jesus tem poder, né? E aí, mas o que aconteceu? Eles apanharam,
né? Eles tentaram expulsar o demônio. E aí o que aconteceu? Esses demônios falaram assim, olha, Paulo, aqui, né? Assim, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas quem você é? Quem é você? E esses demônios bateram neles. Não é estranho? Mas o nome de Jesus não tem poder? Não é todos que invocar o nome dele? Então, tá ok. O que está faltando nesses caras? Esses 7 filhos de Seba. E esse Seba quem é? Ele é sacerdote. Judeu. Né? E por que deu errado? Alguma coisa está errada. Né? E o que está errado de verdade? Eles tomaram posse do nome de Jesus, sabendo que tem poder. Mas eles não reconheceram que Jesus é o Senhor e Salvador. Também não aceitaram. Não, então, expulsar demônio, expulsar, sei lá, qualquer outra coisa, você não pode só saber. Eu preciso ter algo mais. Eu preciso ter Senhor, Jesus no meu coração para eu poder, né, de verdade, de fato. Tá? Aí a gente vai falar assim, tem alguma questão. Por que essas pessoas não conseguem expulsar? Eles não têm autoridade em Cristo Jesus para expulsar. Agora, como que eu consigo autoridade em Cristo Jesus? Ah, preciso ser salvo? Com certeza. Quem mais? Eu preciso conhecer mais Jesus? Ok, sim. Mas que mais? É para acordar todo mundo, né? Assim, para pensar um pouquinho, né? Eu preciso viver a vida condizente com esse Jesus. Que agora eu aceitei Jesus, então eu tenho que viver uma vida diferente. Né? Por isso que o questionamento, eu sou convertida há 10 anos, a minha vida não mudou nenhuma palha, alguma coisa está errada, porque Deus transforma. E nessa transformação, a gente vai começando um novo estilo de vida. Né? E a gente vai falar muito estilo de vida. Intercessão é estilo de vida, ele não é evento. Muitas vezes a gente vai falar batalha espiritual só para evento de quê? Eventos de evangelismo. Vamos ter um acampamento em julho, então começa todo mundo fazendo jejum, oração, né? Mas aí terminou, o acampamento terminou, evento de evangelização, aí tá tudo bem, estamos de férias. Mas não é. Se hoje você está aqui pensando que não, eu quero entender, eu quero ter um passo mágico, não existe. Né? A busca a Deus é contínua. Por isso, na Bíblia, a gente vai ter muita palavra o quê? Perseverar. E permanecer. Esse, eu acho que é o maior desafio. Principalmente nesse século que a gente vive, tudo é imediato demais. É para ontem, né? Não, é todo dia. É todo dia. Né? E às vezes a gente vai pensar assim, mas aquela pessoa tem tanta autoridade. Mas ele tem autoridade por quê? Já pensaram? Vocês não viram o quanto tempo ele gastou em oração? Quanto tempo ele deu tempo secreto com Deus? Né? E não porque ele estava decorando as fórmulas mágicas. Não existe. É estar na presença de Deus constantemente. Muito bem. E aí eu queria convidar todo mundo a ler, abrir Colossenses 3:14. Vou convidar quem estiver aberto aí ler em voz alta. Muito bem.
Aqui esse Colossenses, na verdade, o todo trecho, eu convido vocês, se tiverem tempo para ler, é do trecho, capítulo 3, de 5 a 17. Né? Ele vai falar para revestir, da gente despir do velho homem e revestir no novo homem. Né? E aí ele segue uma sequência de uns aos outros. Né? A vida cristã não é você. A vida cristã é uns aos outros. Intercessão é uns aos outros. Né? E aí, eu preciso ser cuidado por Deus, sim. Mas sabe como Deus cuida de você? Através das pessoas. Né? E tudo isso, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito de Deus. Esse é o que eu coloco como princípio do amor. Então, quando a gente vai falar da batalha espiritual, eu quero trazer um princípio, eu vou repetir muito, princípio do amor. Né? E não medo. Né? Por que isso? Porque às vezes, quando a gente entra na batalha espiritual, a primeira coisa que a gente fala é assim, não sei o que vem para você, mas quando primeira vez eu ouvi batalha espiritual, assim, para mim, assim, diabo. Né? Por quê? Porque você acha que batalha espiritual é o quê? Combate ao diabo, não é? Então, aí você só pensa que ó, o diabo é desse tamanho, daquele tamanho, ó, ele vai aparecer aqui, vai aparecer. Gente, não. Sabe por que não? Porque ele já foi derrotado. Onde ele foi derrotado? Alguém sabe? Na cruz. E quando foi isso? Faz tempo. Não foi ontem. Faz tempo. Quando Jesus morreu na cruz, é por nossa causa, mas não só por nossos pecados. Ele, por causa da obra na cruz, ele derrotou o Satanás. Então, ele está vencido. Né? Então, uma coisa que a gente precisa pensar é que, muitas vezes, a gente encara batalha espiritual como luta, ó, escuta bem, hein? Luta do bem contra o mal. E de igual para igual. Não é assim que às vezes a gente pensa? Observa se a gente não está com essa ideia. Mas essa luta é assim mesmo? É bem contra o mal? O bem é o mesmo tamanho do mal? Não é. Porque Jesus já venceu. Então o quê? Existe o quê? Já está vencido. Então eu não posso entrar numa batalha espiritual pensando, ai, não sei onde vai vir um diabo aí, não sei o quê. Né? E às vezes a gente não tem noção o tamanho do nosso Deus. O tamanho do nosso Deus. Acho que eu não pode falar isso, né? A grandeza do nosso Deus. Né? Enquanto a gente não expulsar. Né? Eu vou contar uma história. É meio assim engraçado, mas assim, agora é engraçado, claro. Mas assim, eu tenho uma funcionária que cuida, que eu tenho filhas gêmeas, então quando eu tive minhas filhas, eu estava muito doente, na verdade, porque eu fiquei 2 meses de repouso absoluto. Então, quando eu tive minhas filhas, praticamente eu não conseguia nem andar direito. Então, eu tinha uma pessoa que limpa a casa, aí só que o Zeca já insistiu, não, vamos ter uma empregada. E uma babá. Né? E aí essa menina trabalhou com a gente há 17 anos. Mas uns anos atrás, ela tem muito essa história de, assim, ela tinha sonhos muito estranhos, assim. E um dia ela veio para minha casa e ela falou assim, eu não consigo dormir. Né? E na época, eu e o Zeca, a gente meio que assim, sabe, expulsar o demônio é de ouvir falar, né? A gente ouviu dizer que em nome de Deus tem poder, que a gente pode expulsar tudo em nome de Jesus. Aí ela veio falar assim, eu não consegui dormir, eu acho que tem alguém atrás de mim. Aí fica assim, ok. Aí ela ficou olhando para mim e olhando para ela. Bom, aí o Zeca estava em casa, eu falei, Zeca, vamos orar por ele, né?
E a gente orou por ela. Aí a gente expulsou em nome de Jesus. E a gente não tinha muita noção, não. Aí a gente expulsou, a Zeca foi embora, ele foi trabalhar. E aquele dia, eu tinha que dar aula. Mas é muito estranho, eu estava na minha varanda é bem grande. Aí eu senti um cheiro de peixe morto, assim. Aí eu falei, mas dia de feira, não comprei peixe, não fiz peixe, que coisa estranha, né? Aí comecei assim, aí ela também sentiu, afinal ela limpa a casa, né? Aí ela assim, aí eu vi daqui a pouco ela passando, aí passa beijo. Aí daqui a pouco, aí eu tô dando aula, depois eu vou para fazer outras coisas, daqui a pouco eu vejo ela vindo com balde, com Cândida, limpa. Aí perguntei, você está sentindo o cheiro também? Eu falei, eu tô sentindo também. Estranho, né? Aí a gente não estava entendendo. Aí chegou o final da tarde, aí eu falei, tem um cheiro mais forte num lugar. Aí eu passei, senti, assim, sabe, uma descarga elétrica, assim. Aí, assim, não é possível. Aí a gente, né, de curiosa, né? Vocês vão ver como eu sou curiosa. Aí eu fui lá, aí sim. Aí, parece que tem um campo magnético, assim. Ó, gente, eu tô contando, isso não é doutrina, tá bom? É uma experiência que eu tive. Aí eu liguei pro Zeca. Zeca, volta logo, tem coisa estranha aqui em casa. Né? E aí ele voltou, aí ele também, claro, meu marido. Aí ele voltou. Assim, a gente ficou assim, o que vamos fazer com isso? Aí a gente pensou, e a gente não tem mínima noção, como assim eu expulsou o demônio dela e foi parar aqui na minha varanda que eu não vejo nada, né? Assim, a gente não sabe, é muito estranho. A gente começou a orar, né? E a gente até ligou para um pastor que a gente conhece, ele falou assim, não, ora em nome de Jesus, que vai sair. E a gente foi orando, e aí realmente saiu. Aí só que a gente, sei lá, a gente foi orando por todos os quartos, todas as salas, né? E sabe o que passou? Aí ficamos nós dois lá, assim, saiu? Será? Vamos lá, vai lá. E foi muito interessante para nós. Por quê? Porque nós nunca tivemos essa experiência de que nome de Deus tem poder para expulsar demônio. A gente não vê nada, tá? A gente não tem visão. Mas tem. Existe. Né? Agora, nome de Deus tem poder. Nome de Jesus tem poder. Agora, o que eu faço com isso? Não posso simplesmente... Aí eu vou começar a ficar com medo. Agora vai me atacar. Então, o nome de Jesus. E aí, foi um tempo que a gente teve que vivenciar. Foi um tempo, achei muito interessante até. Foi um tempo que a gente... A minha casa parece assim... O tempo todo tinha alguma coisa. Até como se Deus foi trazendo até, assim, amuletos. Porque às vezes a gente ganha coisas, né? Assim, a gente ganhou objeto consagrado, a gente não sabia. E, só que minhas filhas estavam tendo pesadelo, mas a gente achando que não tem nada demais, né? Morada, mas toda noite. Né? E aí a gente foi orando, Deus foi revelando também. Né? E aí também tem gente que foi em casa, também orou e falou, olha, alguma coisa. A gente foi um tempo de limpa em casa. Né? Agora, eu diria, mais para frente a gente vai falar, a gente precisa buscar discernimento em Deus, tá bom? Foi um período que a gente não sabe de nada. A gente nem sabia que existia demônio assim, né? Entendeu? Muita ignorância, né? Mas não podemos ter medo. Por quê? Porque o demônio já está vencido. Bom, agora, quem é esse demônio que a gente está falando tanto? Ele é digno de confiança? Claro que não. Ele é pai da mentira. E ele veio fazer o quê? Roubar, matar e destruir, né? Então, ele vai fazer bem para você? Não vai. E ele vai se fazer maior do que você imagina. Não é? E pior ainda, tem gente que tem mais medo do demônio do que por Deus.
Sabia? Às vezes, a gente não está nem aí se hoje adorar a Deus. Ai, amanhã, hoje não dá. Né? Mas se demônio vai aparecer, demônio não existe. Ué, Deus não existe? Mas você tem mais medo do diabo do que por Deus. E a gente tem que temer a nosso Deus. Ele não desce a mão, é por causa da misericórdia dele. Então, primeira coisa que eu quero que vocês entendam é isso. Então, nossa luta não é igual. Não é bem contra o mal. A luta já está vencida. Tá? Mas vivemos num mundo onde o domínio temporariamente está com Satanás. Né? Agora, você vai falar, mas às vezes a gente não sofre ataque do inimigo? Sofre ou não sofre? Claro que sim. Mas o que o diabo pode nos atacar? Já não tem Jesus no coração? Quanto eu dou permissão? Se você tem Jesus no coração, na verdade, o diabo não pode te atacar, porque ele está dentro de você. Mas você pode dar permissão. Se você abrir a brecha, né? Então, por isso, perdão é uma questão muito importante. Precisa perdoar. Porque esses sentimentos isso causa muito mal para nós mesmos. Né? E aí, isso também abre brecha. Por quê? Abre brecha. Vai ficar. O diabo vai ter lugar para falar. Olha, você viu aquele cara? Aquela pessoa. Viu? Ele falou aquilo para você. Poxa, que chato. Aquilo não é nada, né? O diabo, ele não aparece com 2 chifres, com capa vermelha ou preta. Não aparece. Ele é sutil. Ele vai jogar. Ele vai jogar. Viu? Olha, ele falou que ele vai ser líder, não sei o quê. Não sabe de nada. Por quê? Porque você não perdoou. Isso é uma brecha. Né? Agora tem aquele pecadinho de estimação. Ninguém sabe. Você acha, né? Você acha que ninguém sabe. Né? E aí você fica, só eu que sei. Mas aquilo polui sua mente e também faz com que seu olhar fique nublado. Isso é brecha também. E isso faz com que você seja enganado por Deus, por demônio. Né? E aí, precisa saber que eu preciso preparar. Né? Aí, como que eu vou me preparar? Né? Primeira coisa, onde está escrito a armadura de Deus? Hoje eu não vou analisar a armadura de Deus, mas alguém sabe onde fica? Onde fica na Bíblia? Qual livro? Efésios. Efésios. Então, eu peço que todo mundo leia. Né? Por quê? Porque é muito importante. Né? E aí, por quê? Porque eu preciso ter o cinto, eu preciso cingir de verdade. É verdade de Deus que vai sustentar toda a nossa armadura, certo? Né? Então, eu preciso ter a verdade. Verdade está onde? Na Bíblia. Né? E eu preciso ter a couraça da justiça. Eu preciso estar andando na retidão. Né? Para eu ter coragem. Né, de a luta, qualquer luta. E eu preciso calçar o quê? Prontidão. Evangelho da paz. Então, por onde eu for, eu tenho que estar preparado. Né? E a gente vai falar sobre isso também. Escudo. Eu preciso ter escudo da fé, que isso vai me proteger do quê? Dardos inflamados. Né? Não é qualquer dardos. É dardos inflamados que vem e ele vai explodir dentro de nós. Né? Agora, como que ele vai fazer isso? Eu preciso me proteger com minha fé e não abrir brecha. A dúvida que Deus me ama, isso é uma brecha também.
né? E eu preciso ter a capacete da salvação, porque isso vai proteger minha mente contra qualquer dúvida, qualquer, sei lá, qualquer mentira, né? E também preciso ter a espada. Então a gente precisa estar na ofensiva e não defensiva. Ser cristão não é eu me proteger, né? Hoje estava um amigo nosso que veio dos Estados Unidos, ele fala que todo mundo hoje te fala assim, be safe, né? Esteja protegido. E aí, só isso? A gente só fica nos protegendo, né? Isso é uma mentira. A gente tem que ir atrás, né? A gente pode ir ao ataque e não só nos proteger, né? Então, é algo que nós vamos pensar. Muito bem, então, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Então, eu posso ir à frente, né? E ele, essa postura de coragem, né? Por que isso? Porque se você, tipo, em casa, imagina, eu preciso ter coragem de ir lá expulsar em nome de Jesus. Não basta saber, né? E a gente já teve alguns momentos que a gente sente presença. Agora, se você sentiu presença do inimigo, e aí, você faz o quê? Chama os universitários? Não, é você. Se apareceu na sua frente, gente, seja você corajoso. Então, precisa munir da coragem. E nós temos. Se você não tem hoje ainda, gente, vamos lá. O que precisa? Seja salvo. Receba hoje Jesus no seu coração. Que ele seja seu Senhor e trata a sua vida. Né? Começa, né? E uma outra coisa, viver a vida de justiça. Né? Então, como é que é viver a vida de justiça? Não é ser justiceiro, não é. Mas andar na retidão. Né? Porque se você é digamos, vamos supor, você é um contrabandista, você vai viver com medo, sempre tudo. Mas se você não, tudo bem, não ganha, a gente tem que pagar imposto, né? Tem que, mas eu nunca fujo do imposto, você não tem nada a ter medo, não é? Você nunca roubou ninguém, você também não vai ficar com medo de ser um dia ser pego. Então, vida de retidão é ter uma vida cada vez mais parecido com Jesus, né? Então, e uma outra coisa, entender que o sistema que nós vivemos hoje é passageiro. Né? Porque eu estou falando assim? Porque senão a gente vive com medo o tempo todo. Né? Não sei se vocês já analisaram quantas vezes a gente vive num momento só de medo. Medo disso, medo amanhã não vai acontecer isso, amanhã se eu sair na rua eu vou pegar Covid. Aí medo de uma nova variante de Covid, então eu não saio de casa. Aí o medo de deixar minha filha sair na rua porque vai ser assaltada, vai ser raptada. Né? Gente, a gente tem muito medo. Mas se eu entender que Deus venceu o mundo, mas ele falou que no mundo passais por tribulações. Ele não falou que no mundo vocês passam bem. Não, vocês passam por tribulações. Mas tenha ânimo, por quê? Eu venci o mundo. Essa é a nossa visão do mundo. Senão a gente vai ficar assim, cada vez mais é melhor não sair de casa. Quantas pessoas que você conhece hoje ainda está escondido dentro de casa, morrendo de medo. Não sei se Deus quer isso de nós, sinceramente. Né? Agora vamos falar sobre expulsar o demônio. Eu lembro que uma vez eu estava junto com umas pessoas e uma das mulheres estava sentada perto de nós
E quando eu vi ela sendo alguma coisa mudando. Eu pensei, ixi, ela está possessa. Né? E a pessoa que estava comigo só ficou assim, calma. Aí a mulher, eu vi ela assim, eu senti que ela estava assim, possessa, mas aí ele não a expulsou. Aí só ficou conversando com ela, ficou assim, né, que o Senhor te dá paz, não sei o que, não sei o que. Eu fiquei assim, olhando, ué, mas na minha cabeça é que se alguém está possessa, é para expulsar. Não é? Não sei se é isso que vocês pensam também, né? Mas depois eu perguntei, por que você não expulsou? Ele falou assim, porque não é hora. Porque a pessoa ainda não quer largar a mão de coisas. Né? E aí eu lembrei daquela passagem. Vocês lembram aquela passagem que Deus fala, que Jesus fala assim, se expulsar a casa, deixa a casa limpa, e a casa estiver o quê? Vazio, aí o que acontece? Vai trazer 7 homens mais fortes, né? Então, uma coisa que precisa tomar cuidado, não vai expulsar a torto direito sem pregação do evangelho. Se a pessoa não aceita Jesus, ele não preenche essa casa com Jesus, gente, não adianta a casa estar limpa. Então, não faça isso uma brincadeira, né? E eu entendi naquele momento, assim, gente, quanta responsabilidade nós temos, porque a gente não está lidando com brincadeirinha. A gente está lidando com a vida de uma pessoa. E ele é objeto de amor de Deus. E muito amado. Né? E não sou eu para ficar expulsando, para botar a pessoa em maior sofrimento ainda. Né? E aí, o que você precisa fazer? Se você entende que a pessoa tem gente que já teve vivência no espiritismo, macumba, ou sei lá, né? Essas pessoas sofrem uma influência muito grande. Muitas vezes ele realmente tem. Mas pense bem, ele não é porque ele quer ir para o espiritismo, aí quer receber aquelas coisas. Mas é porque ele não sabe. Ele achou que isso é uma solução para a vida dela. Agora, como que você chega assim? Não, eu vou expulsar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas ele não entendeu. E vai continuar ainda buscando o seu refúgio lá, talvez, né? Perto de casa tem um centro centro espírita. Eu sei que no meu prédio tem gente que vai lá receber, sei lá, não sei como que eu falo isso, né? Mas por quê? Então, se você se importa com a pessoa, gente, ame a pessoa e fala do evangelho. Traz ele para ele entender assim, olha, Jesus é o único salvação. E um dia Deus vai te para você expulsar. Sabe? Porque aí isso é uma coisa muito difícil. Né? Por quê? Porque nós temos a maior arma em nome de Jesus. Mas nem sempre eu vou fazer em nome de Jesus porque eu quero. Precisa ouvir a instrução e orientação do Espírito Santo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Porque a gente vê muita expulsão do tipo assim, né? Aí, às vezes, a gente ouve assim, ele foi expulso, mas aí a vida dele voltou igual. Ou pior, ué, por quê? Né? E aí, depois, um dia também estava ouvindo, assim, às vezes a gente vai interceder por locais, governos, ao nosso governo, STF, sei lá, né? Às vezes a gente também fica expulsando. Senhor, expulsa o demônio da corrupção. Nós, né, expulsamos essas coisas. Agora, e no lugar disso? Olha, o dia que eu ouvi, não sei se foi o Theo ou o Douglas Gonçalves, eles falaram assim, temos que orar por gente capaz, gente que possa ir lá, preencher esse vazio, para que quando saem esses espíritos corruptos, tenha gente
que anda na retidão, né? Para estar nesse lugar, para ocupar esses vazios. Senão vai vir o quê? Qualquer outra coisa, né? Então, é uma coisa importante para se pensar, né? Então, não é sempre que é para expulsar demônio, assim, né? E aí uma outra coisa, não confundir a pessoa, né, seja possessa ou, né, sobre influência com demônio, tá bom? Porque a gente às vezes vai ter gente que parece totalmente possessa e a gente acha que ele é o demônio. Não, porque a nossa luta é o quê? É contra a carne? É contra potestades e principados. Então, a pessoa está sob influência. Eu vou expulsar a pessoa? Não. É o que por trás, né? Então, mas, às vezes, eu já vi muita gente, o quê? A gente isola a pessoa. Oh, aquele lá é demoniado. Vamos deixar ele mais no canto, que a gente está bem aqui. Não. O princípio do o que a gente precisa ser aplicado aqui. Amor. Eu preciso trazer a pessoa para perto de Deus. Esse é o nosso objetivo. Não é? Eu quero trazer as pessoas para próximo de Deus e não os incomodados se retirem, ou os que incomodam se retirem. Não é assim? Às vezes a gente está na igreja, acha assim, esses aí perturbam tanto. Esses aí não são os nossos. Aí a gente quer que eles fiquem mais longe. Está errado, não é? E uma outra coisa, não julguem precipitadamente se tem ou não tem demônio na pessoa, ou nas coisas, ou no local. Peça a orientação de Deus, né? Porque eu acho que grande perigo é a gente se colocar como autoridade máxima sobre a questão. E não somos. Porque Deus pode fazer de muitas formas, né? E irmão, eu vou falar bastante coisa, né? E aqui também tem uma coisa. Quando a gente vai chegar no lugar, não sei se vocês já tiveram um lugar que você sente que parece um lugar muito presença de alguma coisa ruim. Alguém já teve um lugar assim? Tem, né? Às vezes tem. Agora, você fica com esses lugares. Às vezes pode ser nossa casa, hein? Eu vou entrando e expulsando tudo. Pode, dependendo. Mas você precisa encher esse lugar com alguma coisa também, né? E uma outra coisa, não é entrando, expulsando, né? E aí? E você? Você leva o que para esse lugar? A gente pode transformar a atmosfera ou não? Podemos ou não? Podemos, por quê? Porque nós somos... Porque temos a autoridade de Jesus. Sim, e mais, ele fala que nós somos o quê? Luz. E sal e luz. Então, se sal não tem, ele não salga, e luz é deixado debaixo da cama, qual a validade? Nenhuma. Agora, eu preciso, quando eu me adentro num lugar, eu tenho que fazer diferença. Porque Jesus está aqui, né? Então, quando eu vou adentrar num recinto, gente, eu preciso ser. Agora, se eu estou cheio de brechas, vou levar um monte de flechadas. Então, por isso, eu preciso viver o estilo de vida condizente, né? Em processo, tá bom, gente? Porque eu não sou perfeita. Então, a gente precisa ter a vida o tempo todo confessando nossos pecados, Senhor, né? Orar, né? E isso para que a gente mude ambiente, né? Agora, primeiro ambiente,
na sua casa. Como está a sua casa? Né? A gente na igreja, todo mundo é santo. Né? Eu sei, né? Eu vivo. Todo o meu convívio foi dentro de igreja. Na igreja, todo mundo é muito bem. Agora, na sua casa, vocês estão em paz? Ou sua casa cheira pólvora? Ou sua casa cheira guerra? Cheira cobiça? Ou o que mais? Ou treva? Qual é seu papel? Então, eu hoje realmente quero confrontar vocês. O que você leva? Por onde você andar, você leva a luz? Ou você leva... Ou você não faz diferença? Você entra, é como transparente. Eu quero fazer diferença por onde eu entrar. Intercessão. Vocês entram na igreja, eu espero, né, Débora? Que próxima vez, semana que vem, vocês entrarem na igreja, gente, começa a orar. Por esse lugar se encher de Deus. Para que todo mundo entre aqui seja impactado pela presença de Deus. Esse é seu desejo? Se esse é seu desejo, comece a orar pela sua casa. Sua casa. Que sua casa seja enchida com a presença de Deus. Né? Eu lembro que uma vez eu e uma amiga minha, super amiga, deixei criança assim, adolescência, né? E a gente foi para um lugar, foi para, acho que, Estância Paraíso, da pastora Ezenete, a Ana também foi, né? Aí a gente viu como a oração é importante. Aí ela, assim, é uma pessoa que voltou para a igreja há pouco tempo. Ela sempre frequentou, mas aí depois casou com um não crente, então ficou fora de igreja durante muitos anos. E quando ela voltou, né, da igreja para a igreja, ela começou a buscar diferente. E a gente foi junto, né, do ministério chamado Moriá. Não sei se vocês ouviram, já conheceram. E aí lá ela entendeu que oração é muito importante para mudar o ambiente. Aí ela tem um filho que estava dando muito trabalho. Ela falou que ela voltou para casa, pegou a Bíblia, entrou no quarto dele, começou a declarar, em nome de Jesus, que aqui reina a paz, aqui reina a sabedoria de Deus, a presença de Deus. Eu até, quando ele me contou, eu falei assim, uau, sério? Né? Às vezes a gente precisa fazer isso. Porque isso é muito importante. Por quê? Isso... Você crê até que ponto Deus é grande? Então, faça isso. Né? Então, por último, na verdade, ainda tem umas... É que tem bastante coisas que... eu queria trazer, assim, são coisas que eu ouvi muito, mas eu também questionei muito. Muitas vezes a gente vai falar assim, isso é uma batalha espiritual, ou isso é uma retaliação. Alguém já ouviu falar isso? Retaliação é meio que assim, porque você fez alguma coisa, teve um evento evangelístico, foi muita gente se converteu, aí depois todo mundo é balhado. Né? Todo mundo começa a sofrer perseguição, então aí muita gente interpreta como retaliação. Né? Pode ter sim, tá? Mas muitas vezes tem a ver também com a nossa brecha. Tá? E assim, o que eu queria colocar é assim, muitas vezes essas coisas que acontecem parecem um efeito rebote, né? Assim, parece que, eu estou fazendo coisa por Deus, mas de repente eu estou sendo... Está acontecendo tudo de errado. Né? Minha filha começou a ter problema de doença, eu comecei a ter problema de, sei lá, negócios, parece que tudo fica mal. Né? Aí a gente começa a entender o quê? Porque é batalha espiritual. Gente, pode ter, mas nem tudo. Porque senão,
você vai ficar desanimado de batalhar por Deus. Senão vai achar que, gente, é um fardo andar com Deus, porque eu vou sempre levar. Será? Né? E a gente, o quê? Às vezes, assim, pode ser consequência dos nossos pecados. Então, analisa primeiro, eu tenho algum pecado aí? Em processo? Não está sendo resolvido? Então, resolva. Pede para Deus revelar qual é o problema. Né? Meu problema é, eu fico brigando com minha mulher toda hora, então talvez Deus quer trabalhar isso. Né? Então, mas nem sempre. Né? E, assim, e também pode ser o quê? Uma fatalidade. Né? E também, essa que eu quero falar. Muitas vezes também Deus permite algumas circunstâncias, dores, sofrimentos, para moldar o nosso caráter. Tá? Nem tudo que é ruim, é castigo. Às vezes Deus está usando isso para você crescer. Né? Por que estou falando isso? Porque durante muitos anos, eu e Neca somos muito perseguidos na igreja, assim, tipo, porque acham que a gente estava numa heresia, porque a gente está falando ouvir a voz de Deus. A gente está falando do Espírito Santo. Né? E a gente estava vendo muitas coisas. Né? E quando começou essas coisas, a gente ficava bravo, a gente ficava, isso é verdade, eu quero que você saiba, porque a gente quer compartilhar coisas boas com a igreja. Mas aí, a gente estava levando todas, aí a gente, uma coisa, a gente vai encarar o quê? Isso é retaliação, porque o inimigo não gosta. Sim, ele não gosta que a gente fala sobre o Espírito Santo. Ele não gosta da gente falar para orar, ora mais, leia mais Bíblia. Geralmente não vai querer, mas ao mesmo tempo, Deus também usa isso para a gente questionar tudo que vem. Porque a gente vai ver coisas boas, coisas ruins, né? E eu preciso ser como Bereanos, usar a Bíblia e questionar. E foi um tempo que Deus moldou muito o nosso caráter. Foi um tempo que Deus moldou o nosso caráter de orgulhosos, né? Eu e Zé éramos bastante orgulhosos. E Deus moldou. E Deus nos ensinou a amar aqueles que se levantam contra nós. Né? O que a Ana falou, né? A gente também teve outras histórias, e valeu toda a pena. E Deus molda nosso caráter, e Ele continuamente molda nosso caráter. Hoje, eu não encaro tudo que é ruim, ou aqueles dias que dá tudo errado, como batalha espiritual. Às vezes eu não encaro mais. Eu simplesmente vou falar assim, olha, eu estou vivendo na dependência da sua graça e misericórdia. E o Senhor me ajuda, porque eu não sei. Né? Mas, se eu mantenho minha vida sempre em constante confissão, reconhecimento, arrependimento, eu não vou me preocupar tanto assim, o que está acontecendo isso, acontecendo aqui. Né? Então, vocês depois podem perguntar, tá? Assim. E aí, uma outra coisa é que a gente precisa manter o coração humilde e ensinável. A gente não sabe de tudo, não. A gente não sabe de tudo. Eu preciso ser ensinado. Eu preciso seguir o Espírito Santo. Né? E uma outra coisa. Se eu não souber lidar com situação, gente, não banca valente. Peça ajuda. Né? Sempre tem gente melhor que a gente. Né? E assim, não precisa. Né? Mesmo, eu não sei. Né? Então, ok, pede ajuda para alguém que sabe. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu quero também encorajar vocês a viver experiências. Né? Você sentiu alguma coisa? Ore para Deus. Deus, eu quero mais. Né? Mas aí, será que tem alguma situação e, de repente, você vai perceber que até na sua casa tem alguma situação que precisa de oração. Né? Mas que o Senhor ajude.
Tá, gente? Não vai entrar no achismo, eu acho isso, eu acho aquilo. Ore, né? Então, a gente, aula passada, a gente falou sobre ouvir a voz de Deus. É para isso. Porque o tempo todo eu preciso afinar meu ouvido para ouvir orientação de Deus. Porque Ele é nosso pastor. E nós somos ovelhas que escutam a voz dele, não é? Então, preciso ouvir, né? Por último, né? Aí depois a gente vai fazer uma dinâmica. Não sei se vai dar... Ixi, passei bastante. Tudo bem? Depois fazer uma dinâmica rapidinho, né? Por último, ter companheiros de caminhada, né? Eu não sei se o Jó tem empregado, né? Ele está ouvindo aí, né? Vamos estimular companheiro de oração, né? A Ana é minha companheira. Ela, assim, o tempo todo ela recebe assim, ora aí, eu tô não quero, aí ora por mim. Nós precisamos não somente isso, porque caminhada com Deus, vamos encontrar momentos assim, o que é isso? Mas eu não enxergo, ela vai enxergar. Outra pessoa vai enxergar, né? Então a gente vai junto, né? Pelo menos se eu caio, ela me segura uma parte, né? E a gente vai caminhando, né? E assim a gente anda melhor. Você não é uma ilha só. Nós somos um grupo. Vamos fazer uns aos outros, uns pelos outros e andando um junto com o outro, né? Porque a gente consegue animar um ao outro, porque não é tempo todo eu estou 100% para cima. Eu não era assim. Eu era a pessoa mais melancólica. Aqui tem gente, ó, aqui, ó, Shirley, Alex, me conhece desde muito tempo. A gente é pessoas transformadas por Deus. Hoje, eu posso. Não por minhas forças, mas porque Deus colocou muitas pessoas ao meu redor para me segurar, porque sabe que eu sou fraco. E eu confesso, eu sou muito fraca. Eu tenho meus dias de melancolia, eu tenho dias que eu fico assim, ai, gente, não dá. Mas tem essas pessoas que vão junto comigo me encorajar com a palavra de Deus. Então, é isso. Então, fazendo uso daquele texto do Tiago, do que é confessar uns aos outros os seus pecados, confessar os pecados uns aos outros para seres curados, né? E aí eu queria que a gente fizesse isso uma prática, né? Aqui eu não sei, eu pensei da gente dividir talvez 3 a 4 pessoas, né? E eu não quero dividir porque eu não conheço vocês. Então, talvez é melhor pessoas mais conhecidas, assim, se vocês se sentem mais à vontade, sinta junto, né? E a gente vai fazer uma dinâmica bem simples, né? De vocês terem um tempinho, você pode até cronometrar, 1 minuto em silêncio, a aquietar o coração e orar para Deus. Deus, tem alguma coisa que eu preciso? Sonda meu coração para ver se há algum caminho mal, né? Ou alguma coisa eu preciso, né? Colocar diante do Senhor, né? Aí depois terminando esse tempo, né? Vocês podem compartilhar, né? E aí orar um pelo outro, tá bom? E muitas vezes pode vir além do que a pessoa pede. Eu vou pedir assim, eu tenho esse problema, né? Eu quero confessar, né? Ok, não fale o que eu quero. Sim, geralmente a gente pensa assim, sabe que eu tenho um problema de preguiça, né? Às vezes eu quero ficar à toa assistindo novela só, né? Só assim. Você não precisa falar mais que isso. E aí, digamos, a Ana vai orar por mim. Então, muitas vezes Deus vai trazer coisas para ela, para orar por mim, além dessa questão. Vocês entenderam a dinâmica como que é? Tá? Por quê? Porque geralmente a gente dirige até a oração dos outros, né? E aí não deixa nem chance para o Espírito Santo, né? A gente fala assim, ó, assim, eu não gosto, mas ora para mim assim, ó, que Deus, assim,
quando eu quero assistir novela, assim, me dá um assim, entendeu? Não faça isso, tá? Eu quero você coloca seu problema. Esse é o meu problema. E a pessoa vai olhar para você. Tá bom? Aí vocês podem dividir entre vocês. Pode ser? Deu para entender? Dá? Tanto faz. Não sei o que é mais fácil, assim, mas assim, pelo menos 3 ou 4 pessoas. Tá bom? Eu acho que tem uma coisa que a gente tem aprendido, que é bem importante a gente estar lembrando, é a respeito de confidencialidade, né? Então, eu acho que é algo que é treinável. Então, já que vamos começar a falar a respeito de pecados e tal, então lembrar disso, de não ficar abrindo para outras pessoas. Não conta para as outras pessoas o que vocês ouviram no grupo. Não pode.